Era para ser só mais uma gravação comum de segurança. Uma rua tranquila, uma noite sem movimento e um homem caminhando calmamente pela calçada. Mas em questão de segundos, algo impossível aconteceu. O homem simplesmente desapareceu. E tudo isso foi registrado em plena câmera de vigilância. O vídeo viralizou em poucas horas. Milhões de pessoas assistiram, cada uma tentando entender o que tinham acabado de ver. Teria sido uma falha na gravação, um truque de edição, ou algo muito mais sinistro, algo que desafia qualquer explicação lógica? O homem foi identificado como Elias Moreira, 34 anos, técnico de informática e morador de um bairro de classe média. Na noite do desaparecimento, ele voltava para casa depois do trabalho. Vestia uma jaqueta cinza, carregava uma mochila nas costas e um celular nas mãos. Nada de anormal, até o instante em que ele passa em frente a uma loja, olha rapidamente para a câmera e desaparece em meio a um clarão. Desde então, o caso de Elias se tornou um dos maiores mistérios da internet. Alguns dizem que ele foi vítima de um experimento secreto. Outros acreditam em fenômenos sobrenaturais. E há quem jure que o vídeo original foi apagado por autoridades, substituído por versões manipuladas. Mas a pergunta continua sem resposta. Como alguém pode sumir em frente às câmeras sem deixar sombra, som ou vestígio? E talvez o mais perturbador, Elias não foi o primeiro. No dia 14 de setembro de 2022, Elias Moreira saiu do trabalho por volta das 22h17. Ele trabalhava em uma pequena empresa de manutenção de computadores, a poucos quarteirões de onde morava, em um bairro silencioso do Brooklyn. As câmeras de segurança registraram cada passo dele, desde o momento em que deixou o escritório até o instante em que desapareceu. Nas imagens, Elias parece calmo. Ele caminha com o celular na mão, responde a algumas mensagens e até sorri em certo momento. Mas o que ninguém percebeu na hora é que alguém o estava seguindo. Em um reflexo rápido da vitrine de uma farmácia, é possível ver uma sombra alguns metros atrás dele. Seria apenas outro pedestre? Ou alguém que o observava há dias? Mais tarde, uma testemunha afirmou ter ouvido o som de passos apressados e um barulho metálico, como se algo tivesse caído no chão, segundos antes de o clarão aparecer. A polícia, porém, não encontrou nada. Nenhum objeto, nenhum sinal de luta, nenhuma marca no asfalto. Outro detalhe inquietante. Às 22h32, minutos antes de sumir, Elias enviou uma mensagem para um amigo dizendo: "Cara, acho que tem alguém me seguindo. É a terceira noite que isso acontece." Essa foi a última vez que alguém teve contato com ele. Depois disso, o celular ficou fora de área, o GPS travou e as imagens da câmera, a única prova visual do caso, foram misteriosamente corrompidas minutos após o desaparecimento. Quem estava seguindo Elias? E por que as gravações começaram a falhar exatamente naquele momento? Coincidência? Ou algo muito bem planejado? O vídeo que registrou o desaparecimento de Elias se tornou o centro de todas as discussões. As imagens vieram de uma câmera de segurança localizada em frente a uma loja de conveniência, posicionada a cerca de 5 metros do local exato onde ele sumiu. No vídeo, Elias caminha calmamente pela calçada. Às 22h34, ele diminui o passo, olha para trás e parece notar algo. 2 segundos depois, uma luz intensa invade a tela, branca e pulsante, como um flash de câmera, mas muito mais forte. Quando o brilho some, Elias simplesmente não está mais lá. Nem sua mochila, nem seu celular, nem sombra alguma. Especialistas em vídeo foram chamados para analisar as imagens. Alguns afirmaram que o clarão poderia ter sido causado por uma descarga elétrica, um reflexo de farol, ou até uma interferência de sinal. Mas nenhum desses fenômenos explicaria a ausência completa do corpo e dos objetos. Outros técnicos notaram algo ainda mais estranho. Nos quadros anteriores ao clarão, há uma pequena distorção na imagem, como se o espaço ao redor de Elias estivesse tremendo. Um tipo de ondulação quase imperceptível que lembra o efeito de calor intenso no ar. E logo depois disso, o clarão. O mais perturbador é que as gravações de outras câmeras próximas
também falharam exatamente no mesmo minuto. Os arquivos ficaram corrompidos e os sistemas travaram, todos ao mesmo tempo. Coincidência técnica? Ou alguém queria apagar tudo o que pudesse revelar o que realmente aconteceu naquela rua? No dia seguinte ao desaparecimento, o caso de Elias Moreira passou para as mãos da Divisão de Pessoas Desaparecidas da Polícia de Nova York. À primeira vista, parecia um desaparecimento comum, até os investigadores assistirem ao vídeo. O capitão responsável, Mark Dawson, descreveu a gravação como o material mais confuso que já havia analisado em sua carreira. A polícia iniciou o protocolo padrão: rastrear o celular, entrevistar testemunhas, analisar câmeras adjacentes. Mas logo surgiram as primeiras anomalias. O GPS do celular de Elias registrou o último sinal em um ponto vazio, a apenas 200 metros do local do clarão. Depois disso, o dispositivo desapareceu da rede, como se tivesse sido desligado à força ou removido de existência. Os agentes também notaram que as câmeras dos prédios vizinhos apresentaram falhas simultâneas, algo estatisticamente improvável. Um técnico da prefeitura confirmou: o sistema inteiro ficou fora do ar por exatos 47 segundos. Tempo suficiente para o clarão acontecer e Elias sumir. A equipe de perícia, ao examinar o local, encontrou marcas estranhas no asfalto. Pequenas queimaduras circulares, como se algo extremamente quente tivesse tocado o chão. Mas nenhuma substância química, nenhum vestígio biológico, nada que explicasse o fenômeno. Enquanto isso, amigos de Elias começaram a relatar algo inquietante. Nas semanas anteriores, ele comentava com frequência sobre testes e gravações noturnas. O que exatamente ele estava filmando? E por que parecia ter medo de contar? O detetive Dawson passou a suspeitar de uma possível conspiração. Mas quanto mais investigava, mais parecia que alguém estava apagando as pistas uma a uma. À primeira vista, Elias Moreira parecia um homem comum. Trabalhava muito, não tinha antecedentes criminais e era descrito pelos vizinhos como educado e reservado. Mas quando os investigadores começaram a examinar seu passado, perceberam que Elias era muito mais do que aparentava. 5 anos antes do desaparecimento, ele havia trabalhado brevemente em uma empresa terceirizada que prestava serviços de segurança digital para o governo. Uma das funções da empresa era justamente o monitoramento de câmeras públicas. Elias nunca comentou sobre esse emprego com amigos. Sequer o mencionava no currículo. Por quê? Os registros mostravam que ele foi demitido de forma repentina após acessar arquivos confidenciais sem autorização. Nenhum detalhe foi revelado sobre o conteúdo desses arquivos, mas uma anotação interna chamava atenção. Funcionário demonstrou comportamento paranoico e insistência em investigar anomalias visuais. Paranoia? Ou Elias realmente havia encontrado algo que não deveria? Dias antes de sumir, seu histórico de navegação mostrava buscas estranhas. Pessoas desaparecendo em vídeo, falhas no tempo real, luz branca, fenômeno óptico humano. Além disso, ele trocava e-mails com um contato misterioso, identificado apenas como NH. O último e-mail enviado por Elias dizia: "Acho que eles me acharam. O padrão se repetiu. Preciso sair daqui." A polícia não conseguiu rastrear o destinatário. O endereço de e-mail foi criado no mesmo dia da mensagem e deletado minutos depois. Quem era NH? E o que significava "o padrão se repetiu"? Seria possível que Elias soubesse quando e como desapareceria? 3 dias após o desaparecimento, os peritos conseguiram destravar o laptop de Elias. À primeira vista, parecia um computador comum. Planilhas de trabalho, fotos de viagens antigas e algumas conversas pessoais. Mas, em uma pasta oculta nomeada como System Logs, havia um arquivo de vídeo com o nome enigmático: Teste 042, final no MP4. Quando os investigadores abriram o vídeo, o silêncio na sala foi total. Elias aparecia em seu quarto, a câmera apoiada em uma pilha de livros. Ele estava pálido, os olhos vermelhos, e falava em tom urgente, quase sussurrando: "Se você está vendo isso, é porque eles já estão aqui. Eu não sei o que são, mas aparecem em gravações. Sempre perto de luz forte. Sempre quando o ar começa a vibrar.
No vídeo, Elias aponta para o monitor do computador, mostrando vários trechos de câmeras de segurança. Em todos, a mesma sequência. Uma pessoa caminhando, uma luz branca e, em seguida, desaparecimento. Alguns dos vídeos eram datados de anos anteriores, vindos de diferentes lugares do mundo. É um padrão, dizia Elias. Eles aparecem a cada 41 dias, em locais públicos. Ninguém percebe porque acham que é falha técnica, mas não é. Nos minutos finais da gravação, o som muda. Há um ruído estático, o mesmo tipo detectado no momento em que Elias desapareceu. Ele olha para trás, assustado, como se tivesse ouvido algo, e o vídeo termina abruptamente. Os peritos tentaram rastrear a origem dos outros vídeos mostrados na tela. Nenhum deles constava em bancos de dados públicos. E pior, o arquivo teste 042, final.mp4, se auto-excluiu do sistema poucos minutos depois de ser copiado. Coincidência ou Elias programou aquilo? A descoberta do vídeo de Elias abriu uma nova linha de investigação e também uma nova onda de medo. O detetive Mark Dawson mandou cruzar registros de desaparecimentos inexplicáveis com o padrão citado no vídeo. Intervalos de 41 dias e presença de clarões luminosos. O resultado foi assustador. Nos últimos 3 anos, 7 casos idênticos haviam sido relatados em diferentes países. Câmeras que captavam uma pessoa caminhando, um clarão e depois, nada. Em todos, o desaparecimento acontecia exatamente 41 dias após o anterior. Elias seria o 8º. O padrão era tão preciso que parecia impossível ser coincidência. Os locais variavam, ruas, estacionamentos, corredores de metrô. Mas sempre havia câmeras próximas e uma falha nos sistemas de vigilância. Além disso, em 3 desses casos, testemunhas relataram ter sentido uma vibração no ar, acompanhada por um zumbido metálico antes da luz surgir. A equipe de Dawson começou a monitorar a contagem. Se o padrão fosse real, o próximo desaparecimento ocorreria em 41 dias após o de Elias. E à medida que a data se aproximava, estranhos relatos começaram a surgir. Moradores da região afirmavam ver clarões rápidos durante a madrugada e ouvir ruídos que pareciam vir do nada. Um policial chegou a dizer que, em patrulha noturna, viu uma figura parada no mesmo ponto onde Elias sumiu. Quando se aproximou, a figura simplesmente se desfez no ar. As autoridades tentaram abafar o caso, alegando que eram histórias criadas pela internet. Mas o medo já havia se espalhado. O padrão parecia real demais para ser ignorado. E a pergunta agora era inevitável. O que aconteceria quando chegasse o próximo 41º dia? Na madrugada do dia 25 de outubro de 2022, exatos 41 dias após o desaparecimento de Elias, o padrão se repetiu. Desta vez, o incidente aconteceu a mais de 3.000 quilômetros dali, em Seattle, nos Estados Unidos. Uma câmera de segurança capturou a cena em frente a um prédio comercial vazio, às 2h47 da manhã. O vídeo mostra uma mulher caminhando sozinha sob a chuva fina. Ela segura um guarda-chuva preto e carrega uma sacola de mercado. Nada fora do comum, até que uma distorção sutil aparece na gravação. O mesmo tipo de ondulação observada nas imagens de Elias. Em seguida, a luz. Um clarão intenso, branco, quase azul, preenche toda a tela. Quando ele se apaga, a mulher desapareceu. A sacola cai no chão e, diferente do caso de Elias, permanece lá. A polícia local chegou minutos depois. As câmeras de prédios próximos travaram no mesmo instante e os sistemas de energia registraram uma queda súbita de tensão elétrica. Era como se algo tivesse drenado energia da região por alguns segundos. Os investigadores cruzaram dados com o caso de Elias. A coincidência temporal e o padrão visual eram idênticos. E o mais perturbador, o nome da mulher era Nora Hensley. As iniciais NH. A mesma assinatura dos e-mails trocados com Elias antes de seu desaparecimento. Quem era, afinal, Nora Hensley? Uma cúmplice? Uma vítima? Ou alguém que sabia mais do que devia? O detetive Dawson agora tinha certeza de uma coisa. Elias e Nora estavam conectados.
Mas o que eles haviam descoberto era grande o bastante para apagar pessoas da existência. As iniciais NH mudaram tudo. O detetive Mark Dawson mergulhou na investigação de Nora Hensley, tentando entender como ela se conectava a Elias Moreira e o que realmente os unia. Os registros mostravam que Nora havia trabalhado até 2019 em uma empresa de tecnologia chamada Lumen Research, sediada em Seattle. A mesma empresa que anos antes havia contratado a firma terceirizada onde Elias trabalhou em Nova York. Coincidência? Difícil acreditar nisso. Dawson descobriu que o projeto Lumen era supostamente voltado para o desenvolvimento de câmeras de vigilância de altíssima precisão, capazes de registrar frequências de luz invisíveis ao olho humano. Mas documentos internos, vazados anonimamente, indicavam algo muito mais obscuro: experimentos envolvendo distorções espaço-temporais, conduzidos em parceria com um órgão militar norte-americano. Entre os relatórios, havia um arquivo classificado com o título Fenômeno 41, Atividade Luminosa e Desmaterialização. E nas anotações marginais, uma frase destacada em vermelho: Contato visual prolongado igual risco de sincronização. Aparentemente, Nora e Elias haviam descoberto algo dentro da Lumen que nunca deveria vir à tona. Mensagens trocadas entre eles falavam sobre testes fora de controle, anomalias humanas e o ponto de não retorno. Dias antes de sumir, Nora escreveu para Elias: eles estão refazendo o experimento. Se acontecer de novo, ninguém vai acreditar. O padrão dos 41 dias, o clarão, a distorção no ar, tudo parecia apontar para uma mesma origem: o projeto Lumen. Mas se isso era verdade, o que exatamente essas câmeras estavam captando? E será que Elias e Nora haviam visto algo que nunca deveriam ter registrado? Após semanas de investigação, o detetive Dawson conseguiu algo que parecia impossível: acessar os servidores internos da Lumen Research. Entre pastas criptografadas e arquivos incompletos, havia um documento marcado como Protocolo 41. Dentro dele, um relatório datado de 2017 descrevia experimentos realizados em pessoas expostas a intensos feixes de luz, projetados para testar os limites da percepção humana em tempo real. Segundo o texto, os participantes relataram desalinhamento visual e sensação de desaparecimento. Poucos segundos depois, todos os sinais vitais eram perdidos. As câmeras registravam apenas um clarão, e então o corpo sumia. Os cientistas chamaram o fenômeno de desfase dimensional. Em notas confidenciais, um nome aparecia no topo da equipe técnica: Elias Moreira. Sim, ele mesmo. Antes de desaparecer, Elias não era apenas um ex-funcionário qualquer. Ele participou dos primeiros testes da Lumen e, após perceber o que realmente estava acontecendo, tentou expor o projeto. Nora Hensley, também envolvida, o ajudou a coletar provas. Mas o experimento os encontrou primeiro. As luzes, os clarões, os desaparecimentos, tudo fazia parte de um mecanismo criado para estudar pontos de ruptura entre planos de realidade. Mas algo saiu do controle. As câmeras da Lumen captaram algo: uma forma de energia que reagia à observação humana. Cada vez que alguém assistia aos vídeos originais, o fenômeno se fortalecia, como se ver fosse o gatilho. E aqui está o detalhe mais perturbador: no fim do último relatório, há uma nota final escrita à mão, assinada por Elias. Se você está lendo isso, o ciclo já começou. O próximo clarão virá em 41 dias. E desta vez, ninguém vai estar por trás da câmera. O arquivo foi encerrado com essa frase. Dawson nunca mais falou publicamente sobre o caso. Mas 41 dias depois, uma nova luz foi vista, bem em frente à sede da Lumen. E mais uma vez, as câmeras pararam de gravar.